Bom dia a todos os alunos de Economia de Empresas. Vamos então comentar os exercícios que enviei ontem para que vocês fizessem sozinhos e agora eu vou comentar e tentar tirar dúvidas e ajudar a quem necessitar de ajuda. Então, os exercícios são, como praticamente toda a nossa disciplina, baseados no livro do Fiani, que todos nós estamos familiarizados agora ao final do curso. Vamos resolver dois exercícios. Um primeiro, que é essa primeira questão, que está na tela, que é uma situação em que a empresa, o agente, o proprietário, que a gente chama o principal, precisa contratar um agente e se defronta com essa seguinte situação exposta nesse quadro inicial. Quer dizer, o agente, isso é o executivo, tem uma oferta de emprego de 14.400 quando ele não se esforce e uma oferta de trabalhar de 40 mil reais, no caso que ele se esforce. Okay. A empresa tem duas situações de lucro. Ou ela ganha 200 mil de lucro com probabilidade de 20%, ou 80% com probabilidade, 80% de probabilidade de ganhar 400 mil. Então, essas duas alternativas, ou ganha 200 mil, ou ganha 400 mil com essa probabilidade aqui. Ok, então tem que considerar inicialmente que o agente tem uma riqueza inicial, está aqui, de 120 mil reais. Então, isso é uma coisa importante saber dessa dotação inicial do agente. Porque a primeira coisa que temos que calcular é o valor esperado do lucro da empresa. Ora, a empresa tem duas situações. A situação em que o executivo se esforça muito, então a probabilidade de ganhar 400 cresce muito, cresce para 0,8, e 20% a probabilidade de ganhar 200 mil. Então, nesse caso, por isso que tem um mais aqui, a esperança do lucro, considerado que o agente se esforça, é 360 mil. E o valor esperado do lucro, no caso que o agente não se esforça, é 240 mil. Pronto. O problema que nós temos a resolver é desenhar um contrato que cumpra duas condições, a chamada restrição de participação e a compatibilidade de incentivos. Essa primeira condição, isso é a restrição de participação, diz respeito à aceitação do agente. O contrato deve oferecer condições que o agente aceite, porque, caso contrário, ele simplesmente não assina o contrato e acabou. Então, não adianta um contrato que não atenda à restrição de participação, porque o agente não assinará. Mas o contrato também tem que ter outra condição, que é a compatibilidade de incentivos. Isso é, a garantia de que o agente, depois de assinado o contrato, vai realmente se esforçar e vai desempenhar suas atividades de acordo com o interesse do principal. Então, digamos, para evitar risco moral nesse caso. Então, num caso muito simples, seria preparar um contrato para um agente neutro em relação ao risco, né? Nesse caso, todo o risco pode ser alocado no agente, visto que ele é neutro, não interessa para ele a quantidade de risco. O que interessa para ele é a esperança de ganho. Então, uma primeira situação seria oferecer um salário fixo a esse agente, igual ao seu custo de oportunidade, né? Claro, na oportunidade, interessa o custo de oportunidade dele de se esforçar muito. O principal não está interessado em contratar um agente para ele se esforçar pouco. Então, ele vai comparar o que ele está oferecendo com o que o principal está oferecendo com os 40 mil que ele teria de salário fixo na oportunidade. Então, se lembrar que o agente tem duas alternativas. Quer dizer, ele ou se esforça pouco e vai ser assessor de alguém aí e ganhar 14.400, ou ele vai trabalhar de verdade e ganhar 40 mil. Então, ele vai comparar a oferta do principal aqui exatamente com isso de trabalhar muito, ok?
Então, é claro, se o principal, nessa situação, oferecer a ele 40 mil reais, ele aceita. Porque isso é o que ele pode ganhar na outra alternativa. Mas, quer dizer, você não atenderia a segunda restrição. A primeira restrição, sim, porque o agente aceitaria, mas a segunda não. Por quê? Porque depois que assinado o contrato, que ele ia ter 40 mil reais fixos, ele não teria incentivo nenhum para agir de acordo com os interesses do principal. Então, vamos deixar de lado logo essa primeira situação de oferecer a ele um contrato de 40 fixo, porque isso nunca vai garantir que o agente vai se esforçar segundo o interesse do principal. Então, uma segunda situação seria um arrendamento. Mas um arrendamento de que valor? Um arrendamento no valor de 320 mil reais. Mas por que o arrendamento de 320 mil reais? Porque a gente já viu, vou voltar aqui para cima, que a esperança de lucro que a empresa tem quando o agente se esforça muito é 360. Ora, se eu pago o equivalente a 40 mil ao agente, eu fico com 320. Então é isso que eu estou dizendo a ele, que o agente diz, que o principal diz ao agente, ó, eu te pago 320 mil. E como é que vai raciocinar o agente? O agente depende de quem é o agente. Se o agente é como é, nesse caso que a gente está trabalhando, um agente que é neutro em relação ao risco, tudo bem, porque ele faz as contas e diz, ó, em média eu vou receber 40 mil, porque em média essa empresa vai dar lucro de 360 mil, isso é, 80% das vezes ela vai dar lucro de 400, mas 20% ela vai dar lucro de 200, então na média ela vai dar 360 de lucro. Eu pago 320 de aluguel, portanto vai sobrar 40 mil para mim. A gente já viu que ele é neutro em relação ao risco, então para ele faz as contas e diz, ó, meu amigo, essa coisa pode estar bom para mim. Então é só a gente fazer as contas para confirmar o que a gente está dizendo. Se lembrar que ele tem 120 mil de dotação inicial, então no caso que ele aceite e trabalhar para aquela outra empresa que existia no início, que oferecia 40 mil a ele para trabalhar, então se ele se esforçar muito ali, ele ganharia 40 mil, ele teria 20 mil de dotação inicial, não tem problema nenhum. Ele, então, recebe cá os 120 que ele tem, mais os 40 que ele recebe do salário. Então, a utilidade, o de R é igual a R, porque, ou o de W igual a W, a mesma coisa, quer dizer, porque ele é neutro em relação ao risco. Então, a utilidade dele, se aceitar arrendamento, será 0,8. Agora vem o que? Utilidade de quê? Dos 120 que ele tem, mais os 400 que ele espera com probabilidade de 80%, menos os 320 de arrendamento. Mas tem outra alternativa. A alternativa de lucrar 20%, mesmo ele se esforçando muito, porque existe um mundo externo, existem as condições do mundo. Então, mesmo ele se esforçando muito, existe uma probabilidade de 20% de que a empresa ganhe lucro somente 200 mil. Então, 120 que ele tinha, aqui está faltando um zero, claramente, 120 mil, mais os 200 mil que a empresa lucraria, menos os 320 que ele receberia, pagaria, não receberia, pagaria de arrendamento. Se notar aqui dentro vai dar zero, para simplificar as contas. E aqui, 400 menos 320 vai dar 80, 80 mais 120, 200, 8 vezes 2, 16. Então, 160 mil é a utilidade se ele aceitar o arrendamento. Note que essa utilidade é a mesma que ele tinha lá em cima, no caso que ele já tinha aqui, ó, se ele aceitasse também o salário fixo. Então, para ele, como ele é neutro em relação ao risco, tanto vai receber um salário de 40, como nessa situação pagar um arrendamento de 320. Então, nesse caso, o agente
cumpriria o primeiro requisito, quer dizer, ele aceita o contrato. Mas a questão é, existe incentivo para que ele realmente, depois que assina o contrato, trabalhe em função dos interesses do principal? É só fazer as contas, né? Então, tecnicamente é perguntado, haverá compatibilidade de incentivos? Então, vamos verificar as duas situações. Se ele não trabalhar duro e se ele trabalhar duro. Ora, se ele trabalhar duro, a gente já viu que ele espera receber 160 mil. 160 mil. Se ele não trabalhar duro, agora inverte. Se ele não trabalhar duro, é 20% de probabilidade da empresa ganhar 400 mil e 80% de probabilidade da empresa lucrar 200 mil. Fazendo novamente as contas aqui, a gente tem que a utilidade é 40 mil. Ora, não tem dúvida nenhuma, se ele não trabalhar, a utilidade deu 40 mil. Se ele trabalhar, a utilidade 160 mil. É claro que ele tem um incentivo forte a trabalhar. Então, o agente deverá se esforçar, pois se ele não se esforçar, sua utilidade esperada diminui muito. Temos então um contrato suficiente para o caso de um agente neutro em relação ao risco. Ok. A pergunta só é, e se o agente for avesso ao risco? Aí temos que fazer novamente toda a argumentação e todos os cálculos. O agente, se ele for avesso ao risco, a gente vai supor essa função utilidade. A utilidade dele é essa função de R, raiz quadrada de R. E quando a gente calcula a utilidade da opção, se ele aceitar o salário fixo agora, a utilidade dele é claramente 400. A utilidade de 120 tal vai ser a raiz quadrada de 120 mil mais 40 mil, que é 400. Essa é a utilidade que ele dá, a função utilidade dá para o emprego com salário fixo. Ora, para o arrendamento de 320 mil, a utilidade esperada dele vai ser exatamente 0,8, mais o que multiplica essa possibilidade, 120 mil mais 40, 420, a mesma coisa, menos 320 mil. Ok, só que a função agora é uma raiz quadrada, a utilidade é uma raiz quadrada, o que dá 357. Portanto, para ele, se ele tem essa função utilidade aqui, ele terá então 357 mil de utilidade, 357 mil não, desculpa, 357,77 de utilidade, que ele vai comparar com os 400 da utilidade do salário fixo, e a decisão dele é claramente para não aceitar o arrendamento. Ok, então vamos à conclusão. A utilidade do arrendamento é menor do que o emprego com salário fixo e, portanto, a restrição de participação não é satisfeita. Nem é preciso verificar se há compatibilidade de incentivos. Se o agente não vai aceitar o contrato, não há por que eu me preocupar com ele. Então, essa conclusão importante é que o agente avesso a risco não aceita o contrato que serve para o agente neutro ao risco, né? Note que o agente neutro a risco, para ele tanto fazia receber o arrendamento quanto o salário fixo. Esse aqui que avança ao risco, não. Para ele é diferente. Ele prefere o salário fixo do que esse arrendamento. Mas vem uma pergunta, escuta uma coisa, mas depende, e se o cara exigisse um arrendamento menor, será que ele não poderia aceitar? Claro que ele poderia aceitar. Imagine se o cara, em vez de 300 mil, dissesse a ele, não, você me dá 30 mil de arrendamento. É claro que ele ia aceitar, com a esperança de ganho 360 mil ao mês, por que ele não ia aceitar? Então, mas é só você testar uma coisa. Teste, por exemplo, esse arrendamento de 302.220. Com esse arrendamentozinho aqui, você vai ver, fazendo as mesmas contas, só que o arrendamento agora é 302.220, você vê que a utilidade dele é 400. Então, ele não aceitou aquele arrendamento lá, que é o arrendamento de 320 mil, porque gerava uma utilidade de 357. Mas se baixar o arrendamento para 302 mil, ele vai aceitar, porque gera a mesma utilidade de emprego fixo. E se você imaginar o agente oferecendo 300 mil, 250 mil, qualquer coisa abaixo disso, é claro que ele vai aceitar, porque a utilidade vai ficando cada vez maior.
Então, com arrendamento de 300.220, a restrição de participação é resolvida, pois o agente aceita o contrato. Mas a questão é saber se o agente vai ter incentivos para, depois de assinar o contrato, se esforçar e atuar conforme o interesse do principal. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular a utilidade do agente no caso de que ele não se esforce. No caso que ele não se esforce, a utilidade dele é 200. No caso que ele se esforce, a gente já viu que a utilidade dele é 357. Então, ele vai ter incentivo para trabalhar, para se esforçar muito. Portanto, o contrato assume as duas características que vão voltar para elas, importantíssimas, no tipo de contrato. A restrição de participação, isso é, o agente aceita os 302.220, e a compatibilidade de incentivos, isso é, o agente vai ter razões, motivos para agir conforme o interesse do principal, isso é, vai ter motivos para trabalhar duro. Então, esse contrato estaria ok. Mas note uma coisa, o agente, avesso ao risco, vai pagar um arrendamento que seria menor se fosse aquele pago ao agente avesso ou neutro em relação ao risco. Então, existe um prêmio de risco. É preciso você pagar esses 17.780, que é a diferença entre os 320 mil que você paga ao agente neutro ao risco e os 302, que seria o máximo que aceitaria de aluguel, de arrendamento, o agente avesso ao risco. Esse 17.780 é o prêmio de risco pago ao agente avesso ao risco. Então, muito bem, não é verdade que um agente avesso ao risco não aceite situações de risco. Claro que ele aceita. Nesse caso aqui ele está aceitando. Mas acontece que para isso o principal está pagando essa diferença que é chamada o prêmio de risco. Então, é uma questãozinha bastante simples, essa daí que acabamos de resolver. A questão 2, que vamos ver em seguida, é ainda mais simples. É somente essa questãozinha aqui. Comparar uma renda certa de 1 milhão com a seguinte distribuição de probabilidade de lucro. Uma renda esperada. Quer dizer, o que é preferível? Uma renda certa de 1 milhão ou uma renda de 200 mil com probabilidade de 50% e 1.850.000. Cada um de vocês pensa, o que é que você preferiria? 1 milhão fixo ou jogar uma moeda? Se der cara, ganha 200 mil, mas se der coroa, ganha 1.800.000. Faz o jogo ou recebe recebe 1 milhão? Ou para você tanto faz. Se você tanto faz, receber 1 milhão e jogar o jogo, você é neutro em relação ao risco. Se você disser, não, eu quero 1 milhão, você é avesso ao risco. E se você disser, eu quero jogar, é porque você é uma pessoa que é tomadora de risco. E aqui situações iguais. Não é iguais, situações semelhantes. 600 mil com probabilidade de meio e 1.400.000 com probabilidade de meio. E a terceira, e essa terceira que na verdade é a quarta, porque aqui já tem uma primeira situação em cima, 900 mil e 1.100.000. O que é a diferença que tem aqui? A gente está vendo que todos eles vão dar a mesma esperança matemática de 500. Se você fizer a esperança, calcular a esperança aqui de qualquer um, vai ser 0,5 vezes 200, que dá 100, mais 0,5 vezes 1.800, que dá 900, 100 mais 900, 1.000. A esperança é 1.000. Quer dizer, na média você recebe a mesma coisa que recebe com certeza. Aqui é a mesma coisa. 0,5 vezes 600 dá 300, 0,5 vezes 1.400 dá 700, 700 vezes 300, 1.000, também a esperança é 1.000. Aqui também, mesma coisa. 450 e aqui com 550, 0,5 vezes 1 milhão e meio e 100, e 0,5 vezes 900. Então, em todas essas situações, em média, o cara recebe 1.000. Mas aqui é certo ele receber 1.000. Mas você preferiria jogar um jogo onde você recebe 0,5, joga uma moeda. Se der cara, você recebe 900 mil. Der coroa, você recebe 1.800.000. Ou
recebe 1 milhão com certeza. Aí cada um se coloca e veja se você, nesse caso, é neutro ao risco, se você é avesso ao risco, se você é tomador de risco. Cada um se avalie individualmente. Ora, para o agente neutro em relação ao risco, as 4 situações são idênticas, têm igual utilidade. Porque a função utilidade dele, a utilidade esperada dele, é a utilidade de 1 milhão, que é 1 milhão. Ok, a mesma coisa, a utilidade desse jogo, de jogar essa moeda, vai dar a mesma coisa, aquilo que a gente já fez. Põe, ok, que vai dar 1 milhão. Então, a utilidade de 1 milhão, utilidade de 1 milhão, utilidade de 1 milhão. Então, para o agente neutro em relação ao risco, tanto faz. Vendo um caso aqui especificamente. Então, a utilidade dessa situação, 900 e 1 milhão e meio. Então, utilidade de 0,5 vezes 900 mil, mais 0,5 vezes 1 milhão e 100, que é a utilidade de 1 milhão, que pela função que está aqui definida, dá também 1 milhão. Então, para o agente neutro em relação ao risco, as 3 situações têm a mesma utilidade. Então, para ele, é indiferente qualquer uma delas. Mas não para o agente avesso ao risco. Para o agente avesso ao risco, a utilidade do receber 1 milhão certo é 1.000. Mas a utilidade para entrar naquele jogo de 200 a 1 milhão e 800 é 894, um pouquinho menos de 900. Mas já para a utilidade desse jogo aqui, de ganhar ganhar 1 milhão e 400 e coroa ganhar 600 mil, é 978. Ele já acha um pouco melhor esse jogo. E esse jogo aqui, ele ainda acha um pouquinho melhor. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é que aqui você tem uma variação muito grande, vai de 200 a 1 milhão e 800. Então, o risco é maior. Aqui, o risco vai diminuindo, porque 1 milhão e 400 então. Imagina aqui 1 milhão e 100, 1 milhão e 900. Bom, imagina se fosse um jogo assim, 1 milhão e 1 e o outro 999 mil. Então, quer dizer, era para a mesma coisa. Ganhar 1 milhão e 1 ou ganhar 999 mil era a mesma coisa. Ia dar uma utilidade praticamente igual a 1.000. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que para o agente avesso ao risco, nós temos uma utilidade menor para o jogo, para a situação onde não tem certeza, do que a utilidade que é certa, diferente do agente neutro em relação ao risco, que a gente viu que para ele é indiferente qualquer uma das 4 situações. A conclusão também importante que se tira é que a renda certa tem mais utilidade para o agente avesso ao risco e, à medida que diminui o intervalo, aumenta a utilidade. Pronto, para essa aula inicial é somente isso e vamos ver o que resulta dessa minha tentativa de fazer essa apresentação para vocês. Um abraço para todos.